Queridos amigos, é uma grande honra estar com vocês para falar de um tema de extrema relevância, os códigos da saúde emocional. Eu já escrevi um livro sobre os códigos da inteligência, não sei se alguns de vocês tiveram a oportunidade de lê-lo, mas nós precisamos avançar, falar sobre os códigos mais importantes para que o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica e a capacidade de ser autor da própria história, para que ele desenvolva saúde mental numa sociedade altamente estressante, uma sociedade que está adoecendo rápida e coletivamente. Para vocês terem uma ideia, 1 em cada 2 pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno ao longo da sua história. Olhe para quem está do seu lado. Se não for você, vai ser ele ou ela. Mas vocês estão aqui para não ser nenhum dos dois. Então, por favor, comporte-se com meus alunos do programa de gestão da emoção, do programa de desenvolvimento da saúde emocional, para que vocês possam, tanto quanto possível, aprender a escrever os capítulos mais importantes da sua história, os momentos mais dramáticos da sua existência. Eu raramente tenho tempo de dar conferência, demora vários anos para que eu possa aceitar um convite, e eu aceitei aqui de estar gratuitamente nesta belíssima cidade, minha querida cidade de Ribeirão Preto. Alguns não sabem que eu moro aqui, na verdade eu mais me escondo do que moro aqui, porque tem tantas atividades aqui fora do país. E para vocês especificamente da rede Multiplan, deste nobilíssimo shopping que foi desenhado e esculpido por um amigo muito querido, que é o Isaac Pérez, um ser humano também de rara sensibilidade e muito preocupado com a saúde socioemocional. Quais são os códigos mais importantes para termos uma mente livre e uma emoção saudável? Número 1, aprender a não comprar aquilo que não te pertence. Muitos de vocês, como empresários na área de serviços, vendendo produtos e também serviços, sabem que é importante que o consumidor seja um consumidor responsável. Ele não pode comprar tudo que vem pela frente, porque senão ele vai ter dificuldade de pagamento, ele vai ter dificuldade de honrar os seus compromissos. Então, ser um consumidor responsável é vital para que ele continue consumindo, para ter qualidade de vida. Ninguém vai no supermercado e compra um produto cheirando mal ou com data de prazo vencido, porque temos um mínimo de compromisso em ser um consumidor inteligente, lúcido, coerente. Mas pensem comigo, quando alguém te contraria, você compra aquilo que não te pertence? Quando um olhar atravessado, no meio de uma sala de reuniões, alguém desdenhou de você, você compra? Quando alguém te frustra ou te trai, aliás, quem nos trai? Os amigos ou os inimigos? Quem nos trai frequentemente são os amigos, são as pessoas que nos doamos, pelas quais nos doamos, nos entregamos e esperamos o retorno, e muitas vezes ele vem de maneira completamente desproporcional à nossa capacidade de se doar. Os amigos nos traem, os inimigos nos decepcionam. Claro, desafetos, pessoas radicais, que têm a necessidade neurótica de criticar sem pensar nas consequências de seus comportamentos. Mas isso nos decepciona. Só que as pessoas próximas são aquelas que mais podem nos machucar. As pessoas mais íntimas são aquelas que mais podem furtar a sua paz. E você tem de aprender a não comprar aquilo que não te pertence.
é uma tarefa solene do teu eu. Mas não é assim que tem ocorrido no mundo todo. Quando alguém critica, aquela crítica, justa ou injusta, ela é capaz de ser registrada no córtex cerebral e gerar uma janela killer, e o nosso eu, ao invés de reeditar essa janela killer ou traumática, ele começa a ler e reler continuamente, chafurdando na lama do lixo psíquico. Nesse exato momento, há pessoas pensando em tirar a sua vida, ou depressivas, angustiadas, sem ânimo, sem motivação para viver, porque é um péssimo comprador socioemocional. Compra de maneira irresponsável comportamentos dos outros, falas dos outros, atitudes dos outros que, de alguma forma, não correspondem às suas expectativas, ou frustram. Quando você estiver diante dos seus filhos, você tem que entender, quando eles estão irritados, tensos, ansiosos, dão uma resposta atravessada. Pare, não compre aquilo que não te pertence. Quando você está diante do seu parceiro ou parceira, marido ou esposa, namorado ou namorada, tenha uma atitude inteligente. Não deixe a sua emoção ser terra de ninguém, onde as pessoas invadem com muita facilidade e furtam o que você tem de melhor. Quando você está no seu local de trabalho e você tem seus colaboradores, os seus pares, tenha cuidado, porque se você não aprender a não comprar aquilo que não te pertence, facilmente os estímulos estressantes esgotarão o seu cérebro. Infelizmente, a educação clássica está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Esse primeiro código não é trabalhado, não é conhecido, não é treinado, não é respeitado. Se você não tiver uma atitude coerente e lúcida nas relações interpessoais, muito dificilmente desenvolverá saúde psíquica. Você pode conviver com milhares de animais e nunca ter uma decepção importante, mas se você conviver com um ser humano, ao longo do traçado da sua história, você vai decepcionar e você será decepcionado. E a vida ficará muito, muito mais leve, mais agradável, suave, se você treinar essa habilidade. Não compre aquilo que não te pertence. Não seja um consumidor emocional irresponsável. Sua mente não pode ser uma casa, uma grande residência sem portas e janelas. A casa mais simples, a residência mais humilde, tem um mínimo de proteção, mas é quase que inacreditável que a emoção humana não tem minimamente proteção para sobreviver nessa sociedade altamente asfixiante. Outro código: não sofra por antecipação. Quem faz o velório antes do tempo ou sofre por antecipação aqui, levante as mãos. Quase todos. Quem sofre por antecipação rumina aquilo que não aconteceu, se perturba, retira o oxigênio da sua liberdade. A liberdade para você sentir e pensar é vital para se ter uma mente saudável. Mas é surpreendente, no mundo todo, em todos os países que eu dou conferência e que também sou publicado, as pessoas, elas caem nesse ardil, nessa armadilha atroz. Sofrem por aquilo que ainda não ocorreu e sofrem muito e se perturba demais. E tudo que você experimenta emocionalmente
não tem apenas consequência no palco, tem consequência nos bastidores do teatro da mente humana. Porque tudo que você sente e pensa que tem alto volume de estresse é registrado por um fenômeno inconsciente que eu tive o privilégio de descrever como teórico e pensador, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele é o biógrafo do cérebro. Não pense que só algumas pessoas que são expoentes sociais são dignas de ter uma biografia. Todo ser humano, ainda que viva no anonimato, que não receba nenhum aplauso ou nenhuma atenção social, que é completamente inadequado, porque eu sou crítico ao culto à celebridade, porque cada ser humano, como vocês ouviram, é único, irrepetível e insubstituível. Podemos ser substituíveis como profissionais se não nos atualizarmos, se não nos reinventarmos, se não abrirmos o leque da nossa mente para pensarmos em outras possibilidades e criarmos. Mas como seres humanos, nós somos insubstituíveis. Porém, apesar de sermos seres humanos com tal cabedal, que tem o direito pleno de ter uma biografia escrita pelo mais incrível dos biógrafos, e também o mais detalhista e ainda o mais implacável, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, que está registrando tudo que você pensa e sente. E reitero, tudo aquilo que tem alta carga tensional é registrado de maneira privilegiada, formando um pool de janelas saudáveis, lights ou killers, traumáticas. O jogo entre esses dois tipos de janelas vai determinar o seu grau de tranquilidade ou de ansiedade, de generosidade ou egoísmo, de leveza ou peso estressante. A sua ousadia e a sua timidez não decorre porque você o quer, decorre por tudo aquilo que está registrado, pela quantidade e relevância das janelas no córtex cerebral, seja na MUC, memória de uso contínuo, que é o centro consciente da memória, seja na memória existencial, que é o centro inconsciente que vai depositando desde a aurora da vida fetal milhões de janelas com milhões de dados e experiências. Portanto, você tem direito de ter uma biografia e a terá, independente de querê-la ou não. E se você, por exemplo, detesta alguém, rejeita alguém, a sua biografia é tão importante que, sinto muito, esta pessoa vai dormir com você e perturbar o seu sono. Rejeite as pessoas que te perturbam de alguma maneira, ou os problemas que você tem, que toda rejeição, exclusão, aversibilidade faz com que o biógrafo do cérebro se torne mais implacável, registrando janelas com alta densidade emocional, que terão relevância para ser lidas e relidas. Consequentemente, uma vez lida e relida, vai desenvolver novos pensamentos e novas emoções que de volta serão registrados, ampliando aquele núcleo, gerando um cárcere mental. Não é a experiência original que vai determinar o grau de adoecimento psíquico. É a experiência original que gerou uma janela traumática que é lida e relida, retroalimentada e expandida. Não é uma pessoa que foi presa num quarto escuro para desenvolver a claustrofobia. É a leitura contínua daquela experiência traumática, por exemplo, na infância ou adolescência, ou mesmo na vida adulta, quando se é preso por um elevador. É a leitura contínua que retroalimenta
aquela janela traumática e que forma um cárcere mental. Uma pessoa não é tímida devido a uma experiência inibitória, por exemplo, nas relações com seus pares durante a sua infância, ou com o seu professor, que não aplaude erros, que tem a necessidade neurótica de que os alunos só deem respostas certas, não entendendo que o erro faz parte do processo e que respostas erradas que são colocadas devem ser dignas de ser aplaudidas, porque há uma intervenção, há uma atuação, o aluno saiu da condição de espectador passivo para ser um protagonista. Mas como a educação clássica não valoriza adequadamente o erro e nem a participação, o debate, os questionamentos, nós temos traumas que são produzidas no pequeno e aparentemente inocente cosmo da sala de aula. Só aparentemente, porque ali é um problema muito sério quando se comete esses erros. Outro problema sério é enfileirar os alunos um atrás do outro. Nada é tão pernicioso e grave, porque quando você enfileira um aluno um atrás do outro, o biógrafo do cérebro, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, arquiva aquele sistema de hierarquia, inibindo o debate, a interação, a capacidade de discutir. 70% das pessoas, de um modo geral, apresentam os mais diversos níveis de timidez. Uma das causas é o enfileiramento dos alunos, mas não o enfileiramento, não a experiência de enfileiramento única, é a experiência retroalimentada. É os alunos que zombam do outro quando ele tenta fazer um questionamento, é o professor que não promove a capacidade de debate, não é capaz de elogiar e se tornar um fã diante daquele aluno que merece todo o apoio do mundo, às vezes atua com desdém, com indiferença ou com crítica. Enfim, há um biógrafo que está registrando todas as experiências humanas, e as experiências retroalimentadas é que vão definir as principais características de personalidade. Por isso, tomem cuidado. Sofrer por antecipação não é inocente. Não te perturba apenas enquanto você está no palco consciente, desenvolvendo aquela agenda. O registro vai para os bastidores, tecendo a colcha de retalhos da sua personalidade. Não ruminar perdas, mágoas e frustrações. É quase que inacreditável que o ser humano, ao longo do traçado da sua história, desenvolve centenas de milhares de experiências saudáveis. Por mais que possamos atravessar percalços, perdas, crises, conflitos, mas há experiências saudáveis. Só que as experiências saudáveis, como elas frequentemente não têm alto volume emocional, elas não são encontradas. Há uma tendência do ser humano a ruminar o lixo do passado. E essa leitura e releitura do lixo do passado, como eles disse, retroalimenta as nossas mazelas e misérias. Por isso há muitos miseráveis morando em palácios. Há muitos milionários que têm uma vida pessimista, angustiada, fóbica, uma história hipersensível, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande. Houve sucesso em empreender, em se reinventar, em desenvolver a sua empresa, mas insucesso em desenvolver a mais importante empresa, a única que não deve falir, a sua saúde emocional. Por isso que não há uma linha direta entre pessoas que tiveram sucesso financeiro, sucesso social, sucesso como um expoente na música, na literatura, na área intelectual, nas universidades,
nos mais diversos setores da sociedade. Não há uma linha direta entre o sucesso, seja qual ele, seja qual for, e a felicidade sustentável e o prazer estável. E é por isso que vocês conhecem muitas pessoas que têm todos os motivos para serem felizes, mas não são. Todos os motivos para agradecer a vida, mas são pessimistas. Todos os motivos para ver relaxado, mas ou ruminam o passado, ou antecipam o futuro e sofrem por ele. Consequentemente, asfixiam o único momento em que é possível ter prazer, relaxamento, encantamento pela existência, que é o presente. Se você destrói a sua capacidade de encenar a sua peça existencial no presente, você destrói também a sua saúde emocional, independente de todo o sucesso, de todos os aplausos, de todo o reconhecimento que vocês têm na sua empresa, na sua sociedade e assim por diante. Você não teria coragem, provavelmente, de entrar na casa de uma pessoa que te convidou e pedir licença, ir na cozinha e colocar a cabeça, enfiar a cabeça dentro da lata de lixo. Acho que eu não teria. Teria essa coragem? Toda casa, por melhor que seja, tem a sua lata de lixo. Se tem vida, tem lata de lixo. Se tem muita vida, tem mais lata de lixo. Toda personalidade, por mais viva, rica, profunda, tem suas latas de lixo. Se tem vida, se é empreendedor, tem lata de lixo e mais do que a média. Se é um construtor, inventor, tem lata de lixo. Bom, nós temos as nossas latas de lixo, temos as nossas zonas traumáticas ou killers, mas cuidado, é o nosso papel, ao invés de ficar chafurdando na lama das mazelas, chafurdar no espaço onde há flores, jardins, aplausos, sucessos, capacidade de se apaixonar pela vida e pelas pessoas. Talvez alguns filhos hoje te decepcionam porque eles estão super agitados, com a síndrome do pensamento acelerado, editando a construção de pensamentos numa velocidade jamais vista. Pelo excesso de informação, excesso de mídias digitais, algo gravíssimo, gerando uma intoxicação grave, tão grave como drogas como a cocaína. Eu tenho falado isso para magistrados, vários magistrados, centenas de magistrados, que às vezes eu tenho a oportunidade de dar treinamento. Não está na Constituição de que as mídias digitais intoxicam, mas intoxicam. Está na Constituição de que drogas ilícitas devem ser proibidas, drogas psicotrópicas passam a ser ilícitas, proibidas, porque elas de alguma forma encarceram o ser humano. Mas não está na Constituição que o uso excessivo de celular pode asfixiar a liberdade de uma criança, a capacidade de se reinventar de um adolescente, a capacidade de sonhar, de viver uma vida leve, tranquila e serena de um adulto. Não está na Constituição de que os aparelhos digitais têm um comprimento de onda azul capaz de alterar o ciclo da molécula de ouro que estabiliza e aprofunda o sono, a melatonina. Não está na Constituição de que esse excesso de mídias digitais também pode comprometer os níveis de dopamina e serotonina, gerando uma dependência atroz. Retire um celular de um adolescente de 14 ou 15 anos por alguns dias. Veja o que acontece. Retire por algumas horas. Veja se não apresenta um síndrome de abstinência, irritabilidade, baixo limiar para suportar frustrações, angústia, tédio atroz. Uma vida vazia que não se encanta e não se envolve. E vocês? Em que nível estão intoxicados?
Em que nível são dependentes? Por que tem a necessidade, às vezes, neurótica, de dar resposta para tudo e para todos? Por que não podemos deixar várias pessoas sem resposta? Isso nem sempre é elegante do ponto de vista emocional. Pode ser elegante do ponto de vista social, vou responder a tudo e a todos. Mas não era assim no passado, porque você tinha tempo para ter a sua vida, a sua história. As pessoas no passado tinham tempo, bem antes da televisão, ou pelo menos um pouco antes da televisão, ou talvez até no nascedouro, nos primeiros anos da televisão, para sentar nas varandas, dialogar, conversar, falar sobre amenidades, ou até sobre seriedades, nosso mundo, a nossa história, nossas dores. Mas as pessoas simplesmente não dialogam. E a pandemia revelou que pais e filhos não se conhecem. Eles ficaram felizes nos primeiros dias de ficar em casa. Depois, independente das dificuldades de que é estar em casa, da dificuldade de ganhar a vida, de empreender, de desenvolver a empresa, estou falando de dificuldades socioemocionais. Pais não sabem falar dos dias mais tristes da sua história para os seus filhos, não sabem falar dos seus desafios, não têm paciência, querem domar o cérebro das suas crianças, sem saber que o cérebro é indomável, que nós já alteramos o ritmo de construção de pensamentos. As crianças têm uma velocidade de raciocínio muito maior do que no passado. Houve um ganho cognitivo sem precedente. Elas são mais espertas, mais rápidas, mais intolerantes também, mais agitadas também, muito mais insatisfeitas também. Alteramos o ritmo de construção de pensamentos. E nós temos que ensiná-las a não chafurdar na lama do passado e nem também ruminar ou sofrer pelo futuro. Nós temos que ensinar outro código da saúde emocional. Aprender a impugnar pensamentos perturbadores, a discordar, a confrontar das ideias que retiram o oxigênio da nossa alegria. Mas onde estão os pais que ensinam os seus filhos a ter um eu capaz de intervir no caos da nossa mente? Onde estão os pais? Chineses? Japoneses? Nórdicos? As taxas de suicídio são altas nesses países. Onde estão os pais que ensinam os seus filhos a duvidar de tudo aquilo que o controla, a criticar ideias perturbadoras, a determinar estrategicamente não se curvar à dor? Filho, você tem uma mente, sua mente é um universo, e às vezes esse universo está num caos, os planetas estão chocando, as ideias estão indo contra você, os seus pensamentos estão retirando o seu prazer pela vida. Me conta aí, quais são os dias mais tristes? Me conta aí, meu filho, que fantasmas te assombram? Você sofre pelo futuro, você rumina mágoas, perdas, experiências que desenvolveram bullying em você. Você tem algum tipo de medo que te controla? Os pais simplesmente não perguntam, não explicam, não levam os seus filhos a entenderem que é um biógrafo, registrando todo o caos, os choques dos pensamentos, as ideias perturbadoras, as emoções angustiantes, tensas, ansiosas, fóbicas. Nossos filhos, o nosso parceiro ou parceira, nossa esposa ou marido, tem de saber minimamente que planeta é este, que universo é este, que está frequentemente em conflito. Tem de saber que se nós não atuarmos nos primeiros 5 segundos de tensão, nos primeiros 5 segundos, quando uma ideia ou um pensamento se torna angustiante, furtador da nossa tranquilidade e saúde emocional, ele deve ser impugnado, discordado, confrontado pelo eu. Assim como num fórum há um juiz observando o advogado de defesa e
o promotor, o Ministério Público, apontando cada um os seus argumentos, para que o juiz possa julgar de maneira adequada. Se no fórum da mente humana só tem acusações, se só tem críticas, se não tem um bom advogado de defesa que possa minimamente proteger a nossa emoção, como vamos sobreviver? Então nunca se esqueça, o eu precisa impugnar todo o lixo mental. É outro código. Ele precisa duvidar, criticar e determinar. É fundamental. Se nós não aprendermos nessa academia de gestão da emoção, se nós não ensinarmos também quem amamos a treinar o seu eu nesse nível, é quase impossível não adoecer, não se estressar, não esgotar o nosso cérebro. Então, por favor, queridos amigos, pensem profundamente nos códigos da emoção. Duvide de tudo aquilo que te controla, porque se você não duvidar, tudo que você crê vai te controlar. Duvide das suas fobias, seja qual for. Duvide dos seus pensamentos perturbadores, eles vão aparecer. Critique a sua hipersensibilidade, critique a sua autopunição. E determine, não peça, não mendigue, determine ser autor da sua própria história. Há um lugar que você tem de ter autoridade, para ter liderança dentro de si mesmo. Nas relações interpessoais, seja delicado e generoso com todos, mas não seja extremamente servil diante de todo pensamento e emoção que de alguma forma compromete a sua saúde mental. Não podemos ter concessão, porque se você não atuar, o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, será implacável. Ele vai atuar e vai construir plataformas que vão retirando você do seu ponto de equilíbrio, comprometendo sua autonomia. Você pode ser um grande líder na sociedade, mas não será nas relações interpessoais. Outro código muito importante: namore a vida antes de namorar alguém. Quem gosta de namorar aqui, levante as mãos. Parabéns, levante as mãos, estão com medo? Namorar é muito bom. Bom, namorar é muito bom. Mas se você não aprender a namorar a vida, você não vai namorar o outro ou a outra. Muitos, ou quase todos, quando se casam, dizem, diante das pessoas, de um religioso, que na saúde e na doença, não é isso? Na alegria e na tristeza, na miséria e na fortuna se amarão. Eles falam com uma facilidade tão grande, eles prometem, na lua de mel já descumprem o que prometeram. Aí ao longo da vida, eles esqueceram de dizer que também se amariam nas discussões. E aí, o céu que era claro, o sol que aparecia na aurora, depois da tempestade, começa a minguar. E aí você não via muitos defeitos, namorou vários anos antes de morar debaixo do mesmo teto. Quando vai morar, aqueles pequenos defeitos viram gigantes. Pequenos problemas adquirem uma proporção enorme. E aí nós queremos mudar o outro. E esquecemos de um código importante. Poderia repetir comigo? Ninguém muda ninguém.
temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. As pessoas, obviamente, podem se mudar, podem se reciclar, podem se reinventar, e devem, se elas quiserem, mas você não tem o poder de mudá-los. Por que não tem esse poder? Porque tudo aquilo que tem alta emocionalidade é registrado com muita facilidade. Grave isso. Tudo que tem alta emocionalidade é registrado com facilidade, gerando uma janela com alta expressividade. Então essa janela é encontrada, esse arquivo é encontrado no meio a milhões de arquivos. Aí, quando você vê algo que não corresponde às suas expectativas, você discorda, você é deselegante, e quando você é deselegante, registra nele ou nela uma janela killer, e quando ela entra na janela killer, ao invés de entender o seu comportamento crítico, tentando mudá-lo ou mudá-la, a janela traumática fecha o circuito da memória, devido ao alto volume, devido à sua invasão de privacidade, o seu tom de voz, a sua repetitividade, repetindo a mesma correção. Aí vira uma situação altamente miserável. Aí na saúde e na doença prometeram que vão se amar. Agora não são tolerantes. O cabelo grudado no espelho é um problema. Toalha em cima da cama é outro problema. Roupa fora do cesto. E tem muitos homens que não acertam o vaso sanitário. E o biógrafo do cérebro registrou como janela, Carol, como janela, killer duplo P, o duplo poder, poder de ser lida e relida e poder de ser retroalimentada. Pequenos atritos geram grandes discussões, e as pessoas não entendem por que elas eram tão amáveis, tão leves, e agora são tão arrogantes e tão pesadas, porque eram tão generosas e agora são tão críticas, criticistas. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros, mas podemos contribuir com os outros para que eles se mudem. Por exemplo, usando mais um código da saúde emocional, mudar a era, da era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Você tem de mudar essa era. Nossa mente está viciada em detectar defeitos dos outros e expô-los. A nossa mente, quando eu falo nossa mente, eu falo do Homo sapiens de um modo geral, principalmente das sociedades modernas, do Ocidente ao Oriente, ela não está preparada para observar comportamentos diminutos, assertivos e aplaudi-los. Somos indelicados. Passam despercebidos mais de 90% dos comportamentos dos filhos que são dignos de aplausos. Passam despercebidos grande parte dos comportamentos notáveis dos alunos mais irritadiços e tensos no teatro da sala de aula, e o professor perde a oportunidade de ouro de provocar o biógrafo do cérebro ou o fenômeno RAM para registrar uma janela light, para reforçar, retroalimentar aquele comportamento diminuto, saudável. O aluno agitado fez 30 segundos de calmaria. O marido ansioso fez 15 segundos de tranquilidade. Não reclamou do dólar, não reclamou do governo, não reclamou da vida. Você tem que falar: parabéns, querido, como você tem autocontrole. Se ele se surpreendeu, você acertou. Porque se você for crítica demais, todos os dias apontando as inúmeras falhas dele, você não vai se fazer admirável. Você, homem ou mulher, não se fará admirável. E não existe amor sustentável sem admiração. Amor não é um pacote pronto, que se tem
por observar comportamentos rápidos. Amor é um processo construído ao longo da história de vida. Quando você vê um casal que diz, meu bem para cá, meu bem para lá, beijinho para cá, beijinho para lá, parece que eles vão viver uma vida eterna na lua de mel. Não confie nisto, porque não é sustentável. Agora, quando você vê pessoas que treinam o seu eu para aplaudir os comportamentos, parabéns, olha como é que você foi incrível, muito obrigado por você existir, você faz toda a diferença na minha história. Quando você começa a ter uma história muito mais agradável, relaxada e tranquila, a relação ganha estatura, dimensão. Por que, Botelho? Porque você é um construtor de janelas light. Ninguém pode ter sucesso nas relações interpessoais se não for um construtor de arquivos que patrocinam uma admiração. Se você quiser ganhar a discussão, você vai perder o coração. Quiser ganhar continuamente a discussão, vai perder o coração. E essa frase, esse pensamento, esse código que eu desenvolvi, se espalhou ao longo dos últimos anos. As pessoas estão falando demais e falam superficialmente. Porque na prática, nós queremos que as pessoas submetam as nossas ideias. Somos mesquinhos, submetam ao portfólio das nossas razões. Somos egoístas. Aprendam, portanto, a celebrar acertos. Todos os dias observe comportamentos diminutos e exaltos. E associado a esse código tem o código da capacidade de surpreender. Como eu disse, se você surpreende, você acertou. Saiam do cárcere da rotina. Surpreendam as pessoas, dizendo palavras nunca ditas. Tendo atitudes jamais expressas. Certa vez, uma criança, seus 9 a 10 anos de idade, furtou um objeto numa loja e a colaboradora daquela loja pegou essa criança, repreendeu essa criança e chamou o pai. O pai chegou, durante o trajeto, ele, como já conhecia as bases do processo de construção de pensamentos e a teoria das janelas da memória, ele sabia que a sua criança, a sua filha já foi muito punida. Quando ele chegou até ela, ao invés de lhe dar uma bronca, ela estava esperando esse comportamento, ele a encantou. Ele aproveitou a oportunidade que muitos pais perdem para fazer toda a diferença ao longo de toda a história. Alguns gestos se tornam pilares inesquecíveis. Somos testados e não podemos falhar nesses momentos. Ele abraçou sua filha e, diante da colaboradora, tirou a sua carteira e deu 10 vezes mais o valor do que ela furtou. E todo mundo se impressionou. E a menina começou a chorar. Por que, papai? Porque eu quero te dizer que eu não tenho medo que você se torne uma ladra. Eu tenho medo de perder, porque você vale mais do que todo o ouro do mundo, minha filha. E eu confio em você. O pai usou um momento dramático para que a sua filha não tivesse medo da vida, tivesse medo sim de não se reciclar e andar de forma inteligente e altaneira. Um outro pai, que tinha formação médica, o garoto, os seus 16 a 17 anos, furtou um objeto numa loja de departamento. E quando o pai chegou diante de todos,
ele foi implacável. Elevou o tom de voz, gritou e sentenciou: você só me decepciona. Não é isso que eu te ensinei. E ele perdeu a oportunidade de ouro de se fazer pequeno para tornar-se grande dentro deste filho, para ser um professor, um mestre admirável. E foi dando bronca durante todo o trajeto de casa. Formação em medicina. Chegando em casa, o aluno se trancou no quarto do pai. E o pai tentou abrir a porta, mas não deu tempo. Ele usou a arma do pai para tirar a sua vida. Não tenho medo dos problemas. Tenho medo sim de não usá-los para que você possa crescer. Não tenho medo dos desafios. Tenho medo sim de abrir o leque da sua mente para não dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Não tenho medo dos erros dos outros. Tenho medo sim de não levá-los a pensar criticamente, para que eles se tornem autores da sua própria história. Você não pode, você não tem a capacidade de mudá-los, porque isso depende dos registros de janelas a partir do biógrafo do cérebro e a partir do eu atuando como gestor ou não da mente humana. Mas você pode impulsionar esses processos. Um outro código muito importante é não repetir a mesma coisa quando você vê alguém errando. Quem repete 2 vezes a mesma coisa aqui? Levante as mãos. Tenham coragem, vocês são meus alunos agora. Levante bem as mãos. Muita gente. 3 vezes. Levante muito. Aumentou o número, hein? Aumentou o número. Quem repete 2 vezes a mesma coisa é um pouco chato. 3 vezes é o quê? Muito chato. Quem repete 4 vezes aqui? Levante as mãos, ou mais. Levante as mãos. Também aumentou. Vocês não têm vergonha? Quem repete 4 vezes ou mais é o quê? Insuportável. Nós achamos que a mente dos outros não é um planeta ou um universo complexo com múltiplos fenômenos que nós não temos controle. Nós achamos que é como abrir uma lata. Eu vou repetir, vou bater na mesma coisa, eu vou apontar a mesma falha, eu vou incansavelmente falar do mesmo problema. Você abre a boca, quando você abre a boca, primeira palavra já detona o gatilho, o fenômeno inconsciente, abre aquela janela killer. Terceiro fenômeno, a âncora da memória, fecha o circuito. Tudo que você falar será desnecessário. Você gastou energia à toa. Você esgotou o seu cérebro. Você não mudou o outro. O outro, ele se entrincheirou no seu problema. Eles se entrincheiram. Vocês também se entrincheiram. Sabiam disso? Quando você tem alguém que aponta suas falhas constantemente, é a coisa mais ruim, é horrível de sentir, de viver. Mas fazemos isso com muita frequência. Ainda mais quando as pessoas não correspondem às nossas expectativas. E quanto mais você é chato, quanto mais você é insistente, mais o registro na memória vai depor contra a sua capacidade de ser grande lá dentro, de ser admirável, de ser influenciador. Por isso, um outro código importante é abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Quando você abaixa o tom de voz, você mostra que você tem autocontrole. Se você eleva o tom de voz, quando alguém eleva o tom de voz, você está descontrolado igualmente. Quando você se exaspera, mesmo que o outro não elevou o tom de voz, teve um comportamento repetitivo, você perdeu o autocontrole. Cuidado. O registro
lá nos solos da memória do outro ou da outra, vai definir as relações conscientes e inconscientes com você. Ah, como é bom entender estes fenômenos e partir para um outro código, que é a capacidade de dar risadas da nossa estupidez. Pode dar risadas. A capacidade de ver um charme nos defeitos dos outros. Você sabe por que eu dissequei esses códigos? Porque eu tive que vivê-la. Tive que viver essa história. Tive que viver nas relações mais íntimas. Ver um charme nos defeitos dos outros. Porque eu também quero que as pessoas vejam um charme nos meus inúmeros defeitos. Mas como é que você vai estimular, provocar pessoas relaxadas se você é um sujeito tenso, chato, insuportável? Se você é uma personalidade que está sempre apontando falhas e não celebrando acertos, que não é treinada para observar certos comportamentos que passam despercebidos, como eles disse, e exaltá-los, como se você fosse o maior fã do seu pai ou da sua mãe, o maior fã do seu filho ou sua filha, o maior fã da sua parceira ou parceiro. Muitos não entendem que as pessoas reais e concretas que estão ao nosso redor, com todas suas dificuldades e conflitos, são as personagens mais reais, mais ricas, mais importantes, são as nossas verdadeiras celebridades. Por favor, o final de semana está chegando. Procure seus pais, se eles estiverem vivos, e diga que você os admira, que eles são seus heróis. Eles são muito importantes para você. Fale para os seus filhos que eles não estão no rodapé da sua história. Eles estão no centro da sua existência e dão sentido a ela. Sejam capazes de olhar para sua parceira ou parceiro e dizer: de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. Sejam capazes de fazer uma festa de aniversário fora de data. Por exemplo, o seu parceiro é muito irritadiço, tenso, ansioso, não para quieto, super agitado, difícil conversar com ele. E você é um especialista em dar broncas, constrangê-lo e pressioná-lo. Ele não muda e você não muda. São duas pessoas querendo operar o cérebro um do outro. Aí de repente, você entendeu os códigos da saúde emocional. Entendeu minimamente? Aí você vai preparar uma festa de aniversário 6 meses antes da data. Parece loucura, né? Mas produzir janelas light, encantadoras, necessitam-se, reitero, que saiamos do cárcere da rotina. Se você é muito previsível, você não é encantador. Se todas as pessoas sabem quais seus comportamentos diante de determinadas situações, determinados estresses, você não é inspirador. Quem é muito previsível não impacta, não é um formador de janelas light. Aí você prepara a festa de aniversário. Prepara um prato gostoso, luz de vela, e aquele homem não sabe de nada.
Quando ele abre a porta, a luz está apagada. Já detona o gatilho na memória dele, abre uma janela killer e ele vai reclamar. Por que a luz está apagada? Aí você acende a luz e ele fica impactado. E você começa a cantar os parabéns para ele. Parabéns para você. Aquele homem, cai um raio no planeta mente. Ele não sabe o que está ocorrendo. Será que isso é terrorismo? Aí você continua. Para você, nesta data querida, muitas felicidades. E se tiver crianças, elas estão todas felizes. Papai, aniversário do papai. Aí de repente, é aquele homem assombrado, perplexo, ele faz a pergunta fatal: você não está ficando louca? Aí você fala: sim, querido, estou ficando louca por você. Ou seja, eu sei que não é a data do seu aniversário, mas todos os dias é um dia especial para comemorar você na minha vida. Eu estou esperando essa comemoração, querida. Eu quero usar essa metáfora para explicar para vocês que se saímos do cárcere da rotina, se abrimos o leque da nossa mente, se criamos, inventamos, a vida fica com muito mais sabor. Fica leve, fica agradável, fica admirável. Mas tem de haver treinamento. Porque no calor da segunda-feira, nós repetimos comportamentos, somos previsíveis, encarcerados e entediantes. Nem nós nos suportamos. Ainda mais nesta era da intoxicação digital e da síndrome do pensamento acelerado. Que vocês desenvolvam os códigos da saúde emocional. E ao desenvolvê-los, saibam que todo dia é um dia de treinamento. E toda falha deve ser contemplada como uma oportunidade para você se reinventar. E se falhar, e se reinventar, não tenha medo de chorar. E se chorar, não desista. Deem sempre uma nova chance para si e para as pessoas que vocês amam. Pois vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Muito obrigado por vocês existirem e estarem aqui. Parabéns à Click Live, parabéns ao Shopping Ribeirão Preto, parabéns ao meu amigo Isaac Pérez, parabéns vocês empresários, que são heróis numa sociedade altamente competitiva e nem sempre solidária. Obrigado por vocês existirem.